Sabe aquela sensação de estar, sei lá, meio que acorrentado a um hábito que não dá para quebrar? Parece que tem uma força invisível que puxa a gente de volta para o mesmo lugar, não importa o quanto a gente lute, né? Bom, hoje a gente vai fundo para entender por que isso acontece, para descobrir a raiz desses padrões que a gente tanto quer mudar. É, essa sensação de estar preso num looping é bem familiar para muita gente, não é verdade? Parece que é sempre o mesmo ciclo se repetindo. Os dias até passam, mas no fim o resultado é o mesmo. A grande pergunta é: por quê? Por que isso acontece com a gente? E aquela promessa que a gente faz pra si mesmo, né? Não, agora vai. Dessa vez vai ser diferente. E aí, quando a gente menos espera, pronto, lá estamos nós repetindo o mesmo roteiro. É um ciclo que, olha, é mais do que frustrante. Chega um ponto que a gente começa a questionar nossa própria força de vontade. E talvez o mais curioso seja isso aqui. Muitas vezes a gente sabe exatamente o que deveria fazer, o caminho tá claro, mas por algum motivo a gente vai lá e faz o contrário. É como uma autossabotagem, né? Por que a gente faz isso com as nossas melhores intenções? Então, a primeira coisa importante é pensar: e se o problema não for falta de força e de vontade? E se não for fraqueza? A psicanálise, por exemplo, traz uma outra visão. Ela mostra que, na verdade, existe um conflito interno bem mais profundo rolando. É como uma batalha invisível acontecendo por baixo dos panos. Para a gente conseguir entender esse conflito, a gente precisa dar uma olhada em duas forças bem importantes que, segundo Freud, estão sempre em uma espécie de cabo de guerra dentro da gente: a pulsão de vida e a pulsão de morte. Pensa assim, de um lado, a gente tem a pulsão de vida. É aquela força que empurra a gente para frente, sabe? Para crescer, para criar coisas novas, para se conectar com as pessoas. Já do outro lado, tem a pulsão de morte. Ela é mais sutil, é uma força que puxa a gente de volta para o que é familiar, para a repetição, mesmo que esse lugar familiar seja um lugar de sofrimento. E aqui atenção, porque esse é o ponto-chave. Pulsão de morte não tem nada a ver com querer morrer, tá? Não é isso. É sobre a atração pelo que a gente já conhece. O nosso inconsciente, de uma forma bem estranha, às vezes prefere uma dor que já é familiar do que a incerteza de algo novo. É como se fosse uma busca por segurança, só que num lugar bem torto. Ok, mas como é que essa briga interna aparece na vida real, no nosso dia a dia? Vamos ver alguns exemplos práticos, situações que talvez soem bem familiares para muita gente. Pensa só, sabe quando alguém diz sim, mas por dentro está gritando não? Ou quando a pessoa insiste em ficar num trabalho ou numa relação que claramente não faz mais bem? Ou até mesmo quando algo bom está acontecendo e do nada a pessoa dá um jeitinho de estragar. Pois é, isso não são coisas isoladas. São os sinais claros dessa repetição funcionando ali, no piloto automático. Vamos pegar um exemplo bem clássico para ilustrar. Imagina só a situação. Uma pessoa no trabalho completamente exausta, sobrecarregada. Ela sabe, no fundo, que precisa de um freio, que está chegando no limite. E aí o que acontece? Chega mais um pedido, mais uma tarefa. E a resposta automática dela é: pode deixar comigo. Mas por que ela faz isso? Porque lá no fundo, bem no inconsciente, existe um medo gigante, o medo de não ser útil, o medo de ser rejeitado, de perder o valor. E para não ter que lidar com essa dor, essa pessoa acaba sacrificando a própria necessidade de descansar. E qual é a consequência disso? É um ciclo frustrante que mistura irritação, aquele sentimento de estar sendo explorado e, claro, muita culpa. Esse ciclo de se abandonar para conseguir a aprovação dos outros, isso é a pulsão de morte agindo no nosso dia a dia. Mas é aí que a pulsão de vida pode entrar em campo. Ela aparece numa pequena brecha, num pequeno ato consciente, num simples: olha, hoje eu não consigo. Pode parecer pouco, mas essa frase tem um poder gigantesco. É o começo da quebra desse padrão. É o início de uma transformação. Certo. Então, como é que a gente começa a quebrar esse ciclo? O primeiro passo, e o mais importante, não é se culpar, é o contrário. É jogar uma luz nesse padrão. É trocar a autocrítica pela curiosidade. O grande objetivo é este: sair da repetição que acontece no piloto automático e ir para um lugar de escolha consciente. É como trocar o peso da culpa pela lupa da investigação. Em vez de ficar se perguntando: por que sou assim? A pergunta muda para: opa, peraí, o que está acontecendo aqui? Essa mudança de olhar já é metade do caminho. E como fazer isso na prática? Bom, tem alguns passos. Primeiro, calma, sem pressa. Esses padrões são antigos, não vão sumir de um dia para o outro só com pressão. Segundo, comece pequeno.
apenas observe o impulso de responder no automático. Se conseguir, só respira fundo por 1 segundo antes de agir. E terceiro, se sentir que o ciclo é muito forte, procurar ajuda profissional não é fraqueza, muito pelo contrário, é uma forma de ampliar a consciência. E para a gente ir finalizando, fica um lembrete que é talvez o mais importante de toda essa história. É fundamental entender isto. Uma pessoa não é o seu padrão. O padrão é algo que se faz, não o que se é. Porque o simples ato de conseguir enxergar o padrão, de olhar para ele sem tanto julgamento, isso por si só já é a pulsão de vida entrando em ação. É o início da liberdade. Sabe, no momento em que a gente consegue ver a gaiola, a porta já começou a se abrir. A consciência é o primeiro passo para a gente poder voar livre.